E aí galera, beleza? Eu tô gravando esse vídeo para explicar algumas coisas, para informar algumas coisas, e eu criei um textinho aqui para eu conseguir ler e explicar da melhor forma possível, tá? Senão eu vou esquecer, eu vou me distrair, e aí eu acabo deixando passar ou falando alguma besteira. Isso não quer dizer que no texto não tenha alguma coisinha que esteja errado, não precisa ser melhorado. né? Esse, esse vídeo eu tô querendo gravar tem mais ou menos um mês. Eu enrolo toda vez que eu vou fazer, eu faço qualquer outra coisa para fugir disso e aí acabo não fazendo. Então, eu vou começar a ler aqui e talvez vocês notem que fica um pouquinho travado a didática do livro, da leitura, porque eu sou ruim de leitura em alguns momentos específicos, tá? Vocês já vão entender o porquê. Bom, desde o início do nosso relacionamento, minha noiva já desconfiava e sempre me incentivava a buscar uma avaliação neuropsicológica. Ela viu meu sofrimento diário de perto e, sendo bem sincero, nosso relacionamento sofria junto. Quem convive sabe como é. Eram os esquecimentos constantes de coisas que eu prometi fazer, irritabilidade, desorganização espalhada pela casa e aquela sensação horrível para ela de eu estar falando com as paredes. Então, ela falava comigo e parecia que eu não estava lá. Porque eu simplesmente viajava, né, no meio da conversa. Parecia descaso, parecia que eu não me importava, mas era o transtorno agindo. Então, no início de 2025, decidi ouvir o conselho dela. Fiz os exames e veio a confirmação: TDAH nível grave. Foi um choque e tive muita dificuldade em aceitar no começo, mas com o apoio fundamental dela, consegui processar isso. De repente, tudo fez sentido. A falta de atenção e a procrastinação e a autossabotagem. Entre outros milhares de detalhes, não é simples assim, mas basicamente eu descobri o TDAH nível grave. Então, até por isso que eu estou lendo, porque devido ao minha distração, eu me distraio com qualquer coisa, som, barulhos, qualquer coisa tem o poder de me distrair. Então, se eu seguindo um passo a passo, a chance disso acontecer é menor. Não quer dizer que não vai acontecer, mas é menor. Bom, achei que tinha acabado ali, mas no meio do ano, durante uma consulta, a médica e minha noiva notaram que meus traços iam além do TDAH. Suspeitaram de TEA, o transtorno espectro autista. Minha primeira reação, negação total. Igualzinho a primeira vez, mas fui investigar, fiz os testes e, adivinha? Confirmado, TEA nível de suporte 1. Em menos de um ano, descobri duas neurodivergências. Foi um misto de sentimentos. Por um lado, um alívio gigante. Por outro, porque finalmente entendi o porquê eu me sentia um estranho. Entendi minhas dificuldades desde a infância e, por outro lado, foi doloroso. Passou um filme na minha cabeça de quanto foi complicado chegar até aqui sem saber que eu realmente era. Mas afinal, por que descobrir o TDAH e o autismo foi, ao mesmo tempo, um choque e um alívio? Porque pela primeira vez eu tive a resposta para o meu normal. Eu passei a vida me comparando com pessoas típicas, ou seja, pessoas normais, tá? Chamado de típicas. E no meu caso eu sou atípico. E me senti quebrado por não funcionar igual a elas. Então eu me comparava com pessoas normais, né, da sociedade, e eu não conseguia fazer as coisas normais, não me sentia igual a elas, é totalmente diferente, estranho, me sentia esquisito. A melhor palavra é estranho. Com o diagnóstico do TDAH, entendi que minha falta de concentração não era preguiça. Faz sentido,
o motivo de tarefas básicas do dia a dia serem montanhas intransponíveis para mim. Exemplo, lavar a louça. É uma coisa simples, todo ser humano consegue fazer. Às vezes é chato, a pessoa pode até não gostar, mas para mim eu fico procrastinando, eu invento várias coisas que muitas vezes é até mais difícil para não lavar uma louça, não lavar um copo. Mas parece preguiça, parece uma simples procrastinação, mas não é. Eu tenho muita dificuldade em iniciar tarefas pequenas que para pessoas normais, típicas, é simples, é bobo, é tranquilo de fazer, tá? E isso da louça é só um de vários. Com o diagnóstico de TDAH, entendi que minha falta de concentração não era preguiça, faz sentido o motivo de tarefas do dia a dia serem tamanhas, essa parte de ali, enquanto outras pessoas faziam essas tarefas brincando. Explicou aquele ciclo eterno de começar algo super empolgado, né, com 100% de energia e abandonar pouco tempo depois porque o interesse simplesmente sumia. E claro, os esquecimentos constantes não eram cabeça de vento, era o meu cérebro funcionando em outra frequência. Então, até jogo, eu amo jogar, eu amo muitas coisas. Eu tenho hiperfocos, mas o meu hiperfoco principal não é jogo, é um secundário. Eu amo jogar, então eu pego um jogo maravilhoso que eu queria muito jogar, eu começo. Só que eu acabo largando ele depois de uma semana ou alguns dias, só por não ter mais vontade de jogar. Então eu pago o cara às vezes num jogo que eu tô há meses querendo jogar, e aí quando eu starto, eu começo o jogo, eu vejo e acabo deixando pra lá. O jogo é só um exemplo, de vários também, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Mas o TDAH não explicava tudo. Tinham peças desse quebra-cabeça que só o autismo encaixou. Eu entendia porque manter contato visual é tão exaustivo e porque eu sempre evitei contato físico. Faz sentido a minha irritação externa com certos sons, coisas que para os outros são barulhos de fundo, coisa normal, mas que me deixam estressado ou bravo de verdade, irritado de verdade, e em certas situações chega a doer. Exemplo, sons agudos, alguns sons metálicos agudos, parece que eu estou tomando um soco no tímpano, ao ponto de inflamar o meu ouvido, entendeu? Eu também tenho muita dor de cabeça, é frequente. É normal ter dor de cabeça diária, no meu caso, tá? Eu nunca notei o porquê que eu nunca quis saber o porquê tanta dor de cabeça. Então, eu constantemente tenho dipirona na bolsa, e essa aqui já é de 1 grama, para dores de cabeça. E a maioria das dores de cabeça é por conta de sons, barulhos, aglomeração de pessoas me tocando, seja por conta de condução pública, muito perto em lugares fechados de pessoas, de barulhos, muitos estímulos visuais e sonoros, resumindo, tá? Entre outros, esse é só um resumo. Onde eu parei? E tem as luzes também, luz muito forte, vindo direto no meu olho, exemplo, farol de carro, luz piscando, independente da cor, mas luz piscando também me irrita, principalmente luz branca, muito forte piscando, me ofusca, eu fico com dor de cabeça, né? Aqui embaixo dos olhos doem pra caramba, enxaqueca, sei lá, e luz me irrita bastante. Então eu gosto muito de ficar em lugar silencioso, sem pessoas, de preferência com fone de ouvido e sem luz, no escuro, né, para evitar esses estímulos. Deixa eu voltar aqui.
Então, coisa. O mesmo vale para luzes fortes que fazem mal fisicamente e tal. Entendi entendi minha inflexibilidade e porque às vezes não sinto saudade, nem mesmo de pessoas próximas como minha mãe. Não é falta de amor, é a forma como o meu cérebro processa a presença e a ausência. Então, gente, vira e mexe tem parentes, familiares, amigos. Amigo dificilmente, porque eu sou uma pessoa de poucos amigos, pouquíssimo. Até por conta das minhas questões. Mas as pessoas acham que eu faço isso por maldade, por simplesmente estar emburrado ou qualquer outra coisa. Não é porque eu não quero falar com você, tá? Ou vocês. É que simplesmente a minha cabeça funciona diferente. Eu consigo ficar dias, meses, se duvidar até anos, sem falar com a minha própria mãe, a mulher que me colocou no mundo. Eu não consigo decorar data de aniversário da minha mãe, eu não sei, tá marcado na agenda. Então não espere que, poxa, o Johnny ficou uma semana sem falar comigo porque ele não me ama, ele não gosta de mim, ele não quer ser mais meu amigo. Não, ou meu parente acha que eu não quero falar mais com ele. Não, é porque o cérebro de um autista e quem tem TDAH é diferente. Não sente falta como vocês sentem, não sente saudade como vocês sentem, não demonstra afeto como vocês demonstram. Eu sou diferente, tá? Ah, mas por que ele não pode aprender? Não é assim. Se fosse fácil, o autista deixaria de ser autista, entendeu? Então é complexo. Autista, ele consegue copiar, não fica igual, chama-se máscara social. Então eu consigo fingir situações, tá? Por exemplo, eu não gosto de contato físico, eu não gosto de ficar falando coisas que para mim tanto faz. Se não for um assunto que eu gosto, exemplo, meu foco principal, meu hiperfoco é carro. Tuning, carro preparado, carro de pista, carro de velocidade, no geral, máquina. Se a pessoa não estiver falando isso ou alguma coisa que me interessa, eu simplesmente não vou ter interesse nenhum. Ah, por que eu estou fazendo de maldade, de pirraça, ou porque eu simplesmente estou sendo um filho da mãe, né? Não, é porque meu cérebro é assim, tá? O autista é assim. Só que, devido à minha criação, eu consegui aprender algumas coisas. Então, não é perfeito, muitas vezes eu falho, só que eu sei que quando alguém está falando comigo ou me dá bom dia, eu tenho que responder bom dia. Eu tenho que responder as pessoas, não posso deixar simplesmente falando porque eu não estou interessado em falar com elas. De novo, isso às vezes não sai do jeito que deveria. Eu acabo às vezes fazendo isso, até porque sinceramente eu não sou muito obrigado. Eu nem deveria estar falando isso também. Mas é assim, meu cérebro é assim, tá? Então voltando aqui ao foco, ainda falta um pedacinho. E deixa eu ver. E talvez a parte mais difícil, que foi o que eu estava explicando aqui, seja a parte social. Porque ter dificuldades em entender sentimentos, sarcasmos, regras sociais não ditas, acontece com certa frequência de eu magoar pessoas à minha volta, sem ter a menor intenção. Isso é ainda pior com quem não me conhece há muito tempo. O que torna muito difícil fazer novas amizades, daí porque eu não tenho tantas amizades assim. Muitas vezes sou taxado de mal educado, sem noção, chato, e o que mais dói é a falta de empatia. Já cheguei a ouvir que ter diagnóstico não muda nada. Teve gente, amigos, que falou isso. Cara, só porque você tem diagnóstico de autismo, você não pode ser mal educado. Você não pode deixar isso te superar. Como se eu pudesse mudar quem eu sou, né? Tem a cura do autismo, só eu que não quero, sabe?
Mas não tem cura, isso é uma condição, a pessoa nasce com isso, não tem remédio, tá? Então não dá pra mim simplesmente falar, hoje eu não vou ser autista, tá bom? E ser normal, entendeu? Então, isso já aconteceu e pode acontecer, provavelmente vai acontecer ao decorrer da minha vida. É complicado, principalmente quando vem de pessoas próximas, que deveria ter mais empatia. O olhar para trás, com essas informações também foi doloroso. O preço de ser diferente foi alto. Sofri muito com bullying na escola e em outros lugares. Fui excluído, apanhei fisicamente por fazer coisas consideradas estranhas. E muitas dessas situações de incompreensão e exclusão aconteciam até mesmo dentro da minha própria casa, tá? Não venho em detalhes de quem foi, mas até em casa eu sofria muito com isso. Por um lado, um pouquinho disso ajudou, porque hoje eu sei que eu devo dar bom dia para as pessoas que me dão bom dia, não posso deixar elas falando. Todo dia eu estou aprendendo um pouco mais, até com a minha noiva, né? Que ela sofre bastante com isso também, mas ela vai me ensinando. Lembrando que não é perfeito, então as coisas que eu consigo aprender, eu finjo, eu visto uma máscara social, finjo, porque certas coisas não faz parte. É muito complexo, muito complicado, tá? Mas em resumo, autista ele não vai conseguir ser perfeito. Exemplo, eu aprendi quando criança, de forma dura e complicada, de que quando eu chegasse em um lugar eu tinha que cumprimentar as pessoas, eu tinha que ser educado, eu não podia deixar elas falando, eu tinha que responder, eu tinha que tentar olhar no olho da pessoa. Eu aprendi isso de forma ruim, mas eu aprendi. Hoje em dia é perfeito? Não. Às vezes eu deixo as pessoas falando, às vezes eu não dou bom dia, às vezes... E não é porque eu não sou educado, não é porque a minha mãe não me deu educação. Pelo contrário, ela me deu. Basicamente foi ela que me ensinou esses detalhes. Só que falha. Às vezes no processo de eu fingir isso, de eu lembrar que eu tenho que fazer essas coisinhas, falha. Então, o diagnóstico fez sentido porque ele validou minha dor, ele me mostrou que eu não era uma pessoa defeituosa. Eu sou uma pessoa com TDAH e autismo que sobreviveu e sobrevive, né, a um mundo que não foi feito para mim e que agora está aprendendo a se respeitar. Então, eu já ouvi falar que, poxa, depois do diagnóstico você ficou mais autista. E isso tem uma explicação, tá? Científica, inclusive. A partir do momento que você descobre que você é autista, geralmente quem descobre de forma tardia, depois de adulto, no meu caso, por exemplo, autismo com nível de suporte 1, ela entende que nem tudo ela é obrigada a fazer. Porque fingir essas coisas, gente, pra mim é complicado. Então, luz forte, barulho, fingir, um simples aperto de mão pra mim é complicado. Conversar com pessoas que eu não queria estar conversando, em um lugar que eu não queria estar, é complicado. Por quê? Isso, no final do dia, me esgota. Eu fico sem bateria social, ou sem paciência, ou extremamente irritado, cansado, sem vontade de viver, vamos dizer assim. Eu venho pro meu computador, fico aqui assistindo qualquer coisa que eu goste, às vezes nem tô assistindo mesmo, só para eu ficar descansando a minha cabeça. Ou eu fico escutando música enquanto eu tomo banho no escuro. Ou fico no quarto de fone de ouvido, quieto no meu, escutando, e eu não quero que ninguém venha falar comigo, não quero que ninguém venha trazer problemas, não quero nem que venha me dar boa noite. Então, minha noiva sofre com isso bastante. Então, eu sei que o vídeo está muito longo, mas em resumo, autista sofre muito com algumas coisas que para pessoas normais parece besteira, sabe? É complexo. Mas no final do dia eu estou esgotado. Então,
Saiba que, às vezes, eu tá falando com você, eu tá num momento ali que às vezes, muitas vezes eu não queria estar, muitas vezes eu não queria estar falando, mas eu estou falando por me obrigar. E no final do dia, essas coisas que eu faço me obrigando tem um preço, tá? Em resumo é isso. Se tiver dúvida, pode me perguntar. Eu não tenho problema de explicar, não tenho problema de conversar, trocar ideia, tá? Não fique com vergonha ou com medo. Eu vou enviar isso para meus parentes, familiares e alguns amigos. Na verdade, eu vou postar isso também nas redes sociais, acredito que sim. O vídeo ficou bem travado, é a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo, gravando minha cara. Por conta do TDAH grave, eu tenho dificuldade de seguir uma linha de raciocínio e por conta do TEA, né, do autismo, eu tenho dificuldade de fazer coisas que eu não quero fazer. E fazer esse vídeo é um deles, tá? Mas como eu tenho que explicar isso, eu tenho que falar isso porque é importante. E para mim não ter que ficar repetindo para cada pessoa individual uma coisa que eu já não queria estar fazendo, eu tô gravando esse vídeo para facilitar a minha vida, inclusive, tá? Então, sim, depois de velho eu descobri que eu sempre fui autista e tenho TDAH grave. É muito comum autista ter algumas comorbidades, TDAH é uma delas. Então, eu não passei a ter TDAH esse ano passado, eu não passei a ter autismo no ano passado. Eu nasci com isso, tá? Teve parentes que falaram, mas Johnny, você nunca foi assim. Quando eu falei de TDAH, por exemplo, você não era uma pessoa agitada. Não quer dizer que a pessoa não tenha TDAH, tá? Entre outros detalhes. Um detalhe também que é bem importante, que tem gente que acha que nível 1 de suporte significa que autismo, autismo mais leve, né? Já ouvi isso também, tá? Não. O nível de suporte é quanto aquela pessoa precisa de suporte, precisa de ajuda, tá? Então, nível 1 de suporte quer dizer que eu preciso de pouco ajuda. Não quer dizer que eu não precise, mas eu preciso de pouca ajuda, pouca assistência. O que seria essa ajuda? Autistas, ele pode se envolver em situações que não são boas. Eu posso deixar uma pessoa falando e a pessoa achar que eu estou sendo ignorante ou rude, entre outros detalhes. É só você ter um pouco de imaginação, tá? Imagina uma pessoa fazendo algumas coisas que para olhos de pessoas normais seria estranho. Aí tem que ter uma pessoa do meu lado para me ajudar, falar, não, não faz isso, não é assim que deveria estar fazendo. Olha, faz assim. Não é exatamente assim, tá? Mas a pessoa que está do meu lado, que me conhece, no caso a Bianca, minha noiva, ela, como ela já me conhece, ela consegue me ajudar, tá? Não é fácil, é complexo, é difícil ajudar um autista. Eu mesmo, se eu fosse ajudar um autista também, teria dificuldade, porque cada autista é um mundo, tá? Não adianta você encher uma sala de autistas e falar, pô, eles vão se dar super bem. Não. Cada autista vive num mundo, desconexo com o mundo, com a realidade, tá? Basicamente assim, de forma bem grosseira. Então, o meu nível de suporte significa que o quanto eu consigo fingir algumas coisas, o quanto eu consigo mascarar, o quanto eu consigo simular, imitar um ser humano normal. Então, muitas vezes você fala assim, pô, o Gianni sempre foi normal. Pode ser que muitas das vezes, na verdade, com certeza, muitas vezes eu estava fingindo, entendeu? Então, por isso que a pessoa não consegue ver que eu sou um autista, provavelmente. Ou talvez uma pessoa estranha demais. Só em algumas situações. E existe o nível de suporte 2 e 3. Eu não vou entrar em um contexto nível de suporte 2 e 3. Quem tiver interesse, pesquisa. Seria até legal. Conhecimento é bom, sempre bom. E eu acho que é isso. Como eu disse anteriormente, se tiver dúvida pode vir me perguntar. O vídeo ficou super longo, muito longo. E é isso. Valeu, obrigado. Tamo junto e só chamar no WhatsApp.